Isaac e Rebeca, um casal especial. Esta é a lição número 9 da classe de adolescentes. A mensagem: vá até minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaac. Gênesis capítulo 24, versículo 4. Vamos descobrir. Rebeca, jovem disposta e trabalhadora, guardava o momento certo para encontrar o amor. Mas como eles se encontrariam se moravam distante e não se conheciam? Deus guiou cada passo dessas famílias para que o casamento ocorresse. Aqui há um direcionamento interessante para as meninas. Veja que aqui a Rebeca era uma jovem que era disposta, trabalhadora. Você é uma jovem disposta, trabalhadora? Como é que você é dentro da sua casa? Você ajuda sua mãe, né? Ajuda seus pais nos afazeres de casa? É importante que você, na sua adolescência, você tenha esta prática, para que assim, quando você for uma dona de casa, você será, né, uma excelente dona de casa, você será uma excelente mãe. Então aqui, veja que aqui ela guardava o momento certo para encontrar o amor. Quantas meninas hoje têm se perdido, principalmente na adolescência, porque acham bonito a ideia de sair no primeiro encontro, em encontros que muitas vezes são feitos pela internet, né, e marcam encontro e muitas vezes são mortas pelas pessoas que elas se encontraram. E por que isso acontece? Porque elas não esperam o momento certo. Então, assim como Rebeca, seja assim também. Você que é está vivendo aí a sua adolescência, né? Você é uma adolescente, não tenha pressa de encontrar o amor. O amor vai te encontrar. Você fica na casa do Senhor, glorifica o nome do Senhor, porque certamente, eu não vou dizer para você que Deus vai escolher uma pessoa para você, porque a escolha é sua, é você quem escolhe. Que fique claro isso. Entretanto, o Senhor, ele pode ver passo a passo e te direcionar para o propósito dele, para uma pessoa especial para você. Então não se apresse, né? Quantas pessoas hoje, né? Talvez as pessoas falem para você: ah, você é muito careta, já tem essa idade, não tem nem namorado ainda. Ah, deixa esse negócio de igreja de lado. Não se precipite, não se precipite. Espera o momento chegará. Não se preocupe com este negócio, né, que o Senhor vai te dar o direcionamento. Hora de aprender. É uma esposa para Isaac. Isso também eu falo para as meninas, que aqui é direcionado diretamente às meninas, mas também, claro, serve para os meninos, né? Uma esposa para Isaac, a sabedoria do pai Abraão. Certo dia, Abraão chamou o empregado mais velho de sua casa e fez com que ele fizesse um juramento. O juramento seria que o servo não deixaria que Isaac se casasse com uma mulher cananeia. Além disso, ordenou que ele fosse até a terra dos seus parentes e lá escolhesse uma esposa para Isaac. O empregado jurou e partiu para a sua jornada. Agora é uma palavra direcionada a você, menino. Mas claro, mais uma vez, também serve para as meninas. Mas aqui, o ponto aqui é para os meninos. De modo geral, o menino, né, o homem, ele é muito atraído pelo aquilo que ele vê. Então, uma jovem bonita, por exemplo, quando ele vê, ele fica querendo namorar a menina bonita. Mas a menina bonita também pode te contar lindas mentiras, então abre o olho. Agora veja aqui a sabedoria do pai Abraão. Falou para que ele não deixasse o seu filho se casar com uma mulher cananeia. Se for trazer para nós, a ideia hoje seria o seguinte: jovem da casa do Senhor, adolescente da casa do Senhor, jovem também, jovem adolescente, não case, não procure uma pessoa fora da sua fé. Se você é uma pessoa cristã, procure uma pessoa cristã, não inventa. Não, mas aquela da religião X, mas ela é uma pessoa boa. Sim, ela é uma pessoa boa. Há pessoas muito boas em outras religiões, inclusive há pessoas tão boas, né, em outras religiões que são melhores do que os cristãos, né? Algumas acontece isso. Mas isso não quer dizer que ela é para você. Você é uma pessoa cristã, você precisa casar com uma pessoa cristã, que professa a mesma fé que a sua, que tem o mesmo propósito de adorar o Senhor, para não viver aquela questão de que um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro. Vou te dar um exemplo melhor.
Imagina que você está na casa do Senhor, você é uma pessoa na casa do Senhor. Aí você se casa com uma pessoa que não é cristã. Aí essa pessoa quer, por exemplo, ir para o baile e você vai para a igreja. Qual é a coerência nesse negócio? A pessoa, sua esposa no caso, vai para o baile e você que é uma pessoa cristã, né? É um homem cristão, vai para onde? Vai para a igreja. E a sua esposa vai para o baile? Como é que fica? Como é que vamos fazer? E agora, como é que fica? Não tem compatibilidade. E isso eu só estou te dando um exemplo, porque existe um zilhão de exemplos, né? Vários exemplos, há várias situações pelas quais você se arrependerá pelo resto da vida. Então, nessa questão aqui dos meninos, né? Assim que as meninas não têm aquela pressa de encontrar um rapaz para namorar, você também que é um rapaz, não tenha pressa, né? E de maneira nenhuma, e não namore com uma pessoa que não seja da mesma fé que a sua. Até porque é mais fácil uma menina do mundo te levar para o mundo do que você trazer uma menina para a igreja. E não tenha dúvida disso. A obediência do servo, por melhor que uma pessoa, por melhor que você seja, por mais espiritual que você seja, por mais piedoso, não se engane. É mais fácil a menina que é do mundo, levar você para o mundo do que você trazer essa menina para a casa do Senhor. A obediência do servo. Nesse episódio podemos ver que a obediência é um fator indispensável para que o homem cumpra sua parte no propósito divino. Mas talvez você questione: a quem preciso obedecer? Essa aqui é uma questão muito interessante. A Bíblia diz lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12: honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. O que é honrar pai e mãe? É obedecer pai e mãe. Então, a quem que você deve ser obediente? Isso mesmo, a seu pai e a sua mãe. A primeira pessoa que você tem que aprender a ter obediência é aos seus pais. Você precisa ser obediente aos seus pais. E aqui vale para os meninos e para as meninas. Então, quando você tem essa obediência, né, vive uma vida assim, obediente ao seu pai e à sua mãe. Eu conheço uma jovem de 18 anos. Ela é muito obediente aos pais, aos avós. Eu acho aquilo algo espantoso. É bonito demais de ver. É uma pessoa que não discute. Ela não levanta a voz. Ao pai e à mãe fala ela sim senhora e não senhora, sim senhor e não senhor. Da mesma forma com a avó. Uma pessoa extremamente obediente. Você acha mesmo que essa pessoa vai se perder? Você acha mesmo que Deus não vai preparar uma pessoa? Prepara-se num bom sentido, né? Como eu já falei, a escolha é sua, né? Você é quem escolhe com quem você ficará. Mas certamente Deus vai olhar os passos e vai colocar uma pessoa no caminho, né? Então veja que a obediência ela é indispensável. Então obedeça ao seu pai e à sua mãe. Obedeça também aos seus pastores, seus líderes, pessoas que amam você. É importante isso, né? Obedecer aquelas pessoas que nós amamos. E acima de todos esses, obedeça ao Senhor. A providência divina. Chegando ao local à beira de um poço onde as moças paravam para tirar água, o servo dirigiu sua voz a Deus e orou. A súplica consistia em um pedido de sinal a Deus. Se a moça a quem ele pedisse água dissesse: beba e eu vou dar água também para os seus camelos, esta seria a confirmação da resposta de Deus. Olha que situação. Veja que ele pediu uma confirmação, um sinal, vamos assim dizer, né? Um sinal para que essa menina fizesse isso. Beba aqui também, beba e eu vou dar água também para os seus camelos. Olha que camelo não bebe pouca água não, hein? Bebe muita água. O que o camelo bebe de uma vez, você não consegue beber, talvez, num mês você talvez não consiga beber. Ele bebe em média uns 150 litros de água, é muita água. Então, olha que há aqui uma providência divina. Ele orou ao Senhor, e aqui é o ponto. Quando você quer uma confirmação, ora ao Senhor. Você quer saber se aquele menino ou se aquela menina é para você, se Deus confirma aquele negócio, né? Você escolheu ele, você escolheu ela, mas está na dúvida, ore ao Senhor. Quando você ora, o Senhor dá uma providência divina, Ele te dá um sinal. Faça a prova do Senhor. Senhor, se porventura é da sua vontade que aconteça isso ou que aconteça aquilo. E claro, tem que ser uma coisa que seja difícil. Por exemplo, se você vai encontrar o jovem e falar: Senhor, se for da sua vontade, é que ele gosta de pizza, eu vou entender que ele me quer, que é para mim. Aí é claro, né? Qual é o homem que não gosta de pizza? Qual é a pessoa que não gosta de pizza? Existe uma pessoa ou outra que é chata que não gosta, né?
Mas aí você vai falar isso? Não, você vai ter que fazer realmente um sinal de que realmente é algo profundo, né? Algo que não é qualquer pessoa que faria, né? Algo bem diferente, né? Algo bem excêntrico, para que a pessoa é excêntrico é aquilo que se desvia do centro, é algo que não tem o mesmo centro das demais coisas, é uma pessoa rara, é algo raro, melhor dizendo, é algo raro, incomum. Então é excêntrico. Então tem que ser algo diferente, algo que não é qualquer pessoa que faça, aí para que você tenha assim um sinal perfeito da parte do Senhor. Rebeca, exemplo de disposição. Uma jovem ocupada. As moças caminhavam até o poço com o pote vazio, porém teriam que retornar com ele cheio para casa, levando todo o peso durante o trajeto. Rebeca é exemplo de uma jovem que, com esforço pessoal, cumpria sua responsabilidade com a família. Eita, que agora ficou estreito o negócio. As meninas, de modo geral, trabalham mais do que os meninos. A verdade é essa daí. Não tem como fugir dessa realidade, não. E tu vê aqui que a Rebeca, ela tinha bem essa dinâmica. Ela era uma pessoa que ela carregava peso. Ela cuidava da família. E olha que não era uma tarefa fácil, não. Muitos homens aqui não fariam o que ela fazia, não. Conheço alguns jovens da idade entre 13 e 14 anos, 15, que não aguenta pegar um balde e carregar até aqui, daqui para ali, não. Fazem corpo mole, mas as meninas estão firmes. Então as meninas, de modo geral, elas são mais firmes no propósito, elas têm mais aquele cuidado com a família. Tudo que envolve a família, as meninas, né, as moças, né, costumam ser mais dedicadas. Não que elas não sejam mais dedicadas a outras coisas, mas quando se trata de envolve família ali, ela leva muito mais em consideração. Então você vê aqui que era uma jovem ocupada, não era uma jovem que ficava ociosa em casa, não fazendo nada, só vivia em rede social, né? Claro, na época não existia, estou trazendo para os dias de hoje. Não é aquela jovem que vive em rede social, que é cheia de futilidade, não é nada disso. Ela é uma pessoa ocupada, né? A jovem da casa do Senhor, ela precisa ser ocupada, né? Ler a palavra, obedecer a palavra, estar ajudando nas tarefas de casa, ajudando o pai, ajudando a mãe, sempre que possível vai fazer alguma coisa, né? Vai varrer uma casa, né? Vai lavar uma louça, né? Vai ajudar em casa. E isso as pessoas, os homens de bem, eles visam muito esse negócio. Vocês às vezes podem então até não perceber, mas o homem, quando ele está procurando uma menina para se casar, uma das primeiras coisas que ele observa é como essa menina fica em casa ajudando a mãe. Se ela não ajuda a mãe, ele já sabe que ela não vai ser uma boa de casa, então ele já descarta essa pessoa. Nossa, pessoa não serve para eu casar, porque se ela não ajuda em casa a mãe, ela não vai me ajudar, ela não vai fazer as coisas de casa. Então, nós os homens, a gente olhamos muito por esse lado. Então veja que não seja uma adolescente desocupada. Se a sua mãe te deu uma tarefa, faça. Seja uma pessoa ocupada e você verá que as coisas acontecerão na sua vida, né? As coisas boas acontecerão. Disposição para servir. À beira do poço, Rebeca mostrou-se pronta para tirar a água, dar ao servo de Abraão e aos seus animais. Ele deu água ao homem e correu várias vezes ao poço para pegar água para os camelos. Rebeca não estava preocupada somente com sua rotina particular. Ao ver uma necessidade, se dispôs a ajudar. As meninas também têm muito esse negócio, né, de ajudar o próximo, né? Elas fazem o delas e ainda fazem dos outros, né? A verdade é bem essa. Até mesmo na igreja, você observa que as meninas, né, a parte feminina em geral, elas fazem a parte delas e ainda dão uma mãozinha para aquela outra pessoa que não conseguiu fazer uma determinada tarefa. Então elas se unem, elas têm muita disposição para servir, né? Essa é a verdade. Elas são muito dispostas, né? Elas têm muito prazer em servir, em ajudar o próximo, né? Ou a próxima, né? Ajudar a próxima, tem muito essa disposição. Então seja da mesma forma, tenha disposição para servir, tenha disposição para estar sempre pronta para servir. Eu gosto de dizer que só serve aquela pessoa que serve, né? Que nem todo mundo consegue servir, porque nem todo mundo serve. Jovens sois fortes. Rebeca mostrou disposição física e mental para servir. A jovem tinha um entendimento correto sobre como se portar diante das necessidades de sua casa e de outras pessoas. Ela era uma jovem forte e sensível às necessidades dos outros. Ter sensibilidade, se colocar no lugar do outro, né? Agir de íntima compaixão, assim como aquele samaritano que fez uma boa ação, ele se colocou no lugar da outra pessoa e se compadeceu. Lá na parábola do bom samaritano, é essa que eu me refiro. Apesar que o samaritano ele não era bom, ele fez uma boa ação, é diferente. Mas ali, só para a gente entender, a parábola do bom samaritano, ela mostra ali que uma pessoa estava ali caída,
passou por uma situação difícil, né? Foi espancado, mas teve uma pessoa, né, um samaritano, que chegou lá e ajudou ele. O que esse samaritano fez? Ele agiu de íntima compaixão, ou seja, ele foi sensível à necessidade do outro. E assim também nós devemos ser, ter essa sensibilidade, perceber que a outra pessoa está precisando de nós. Então você, como é uma pessoa jovem, uma pessoa forte, cheia de saúde, o que você faz? Como você sabe das necessidades do próximo, você estende a mão e, claro, ajuda esta pessoa. O casamento de Isaac e Rebeca, o encontro esperado. Depois do encontro no poço e das declarações do empregado de Abraão a Rebeca, a moça voltou para casa e contou tudo aos seus pais. A família de Rebeca recebeu o servo. Rebeca e sua família aceitaram a proposta do casamento. Veja que é algo muito interessante, que a moça, quando voltou para casa, ela fez o quê? Contou aos pais. Não foi contar para a vizinha. Não foi contar para as amigas, né? Não foi contar para as amigas. Foi falar com os pais. Por quê? Porque quando uma jovem é séria, né? Séria que eu digo assim, não é que a pessoa carrancuda, não. Séria que eu digo que tem comprometimento. Quando uma jovem ela é compromissada com família, com o Senhor, né? Com a família que Deus a deu, né? Pai, mãe. Quando é uma jovem que não é de farra, né? Não é uma jovem que faz algo errado, é uma jovem decente, é uma jovem honesta, é uma jovem correta, quando ela começa a querer namorar alguém, qual é a primeira coisa que ela faz? Exatamente isso, vai contar para os pais, porque os pais podem ser a favor ou ser contra, e independente da resposta do pai, o que essa filha vai fazer? Ela vai apoiar. Bom, se os meus pais não querem eu com essa pessoa, eu não vou ficar. Se meu pai e minha mãe aprova essa pessoa, com essa pessoa que eu vou ficar. Ou seja, você está sendo obediente aos seus pais. Então, não tente ser como o mundo é, né? O mundo, como é que o mundo faz, né? As adolescentes começam a namorar e os pais nem sabem que elas estão namorando. Então, não seja assim. Se porventura, né? Eu, na verdade, eu nem te aconselho a namorar na idade que você tem, não. Eu nem te aconselho. Mas se você já está namorando, a primeira coisa que você precisa fazer é o quê? Exatamente isso. Contar para os seus pais. Esperando em Deus. Quando menino, Isaac viveu dias de dificuldade. Na juventude, ele e seu pai foram colocados à prova por Deus. Tais experiências certamente ensinaram Isaac a confiar em Deus, assim como seu pai. Isaac só se casou aos 40 anos de idade. Olha que idade avançada, 40 anos para se casar. O que isso quer dizer para nós e para você que está nessa nova idade? Não tenha pressa para se casar. É claro que aquele que, como a Bíblia diz, né, aquele que não pode se conter-se, case, que é melhor casar do que abrasar. Mas por que você que está vivendo a sua adolescência, que é um momento de vida fantástico, extraordinário, por que você vai perder seu tempo com o namoro? Vai estudar, vai sorrir, vai se divertir, vai ter a sua turma, né? Vai sair com a igreja, vai fazer evangelismo, vai fazer visitas. Viva a sua vida na adolescência sem nenhum compromisso. Depois que tu fizer lá os 18 anos, aí você começa a pensar no assunto. Por que isso? Porque quando você está na adolescência, é claro, você estará, independente, menino ou menina, estará muito aflorado, é verdade. Vai sentir muito desejo? Claro que vai sentir muito desejo. Mas não deixe se levar pelo desejo. Porque eu vou te dar um exemplo aqui bem prático. Digamos que, vamos falar de pizza, eu gosto de falar de pizza. Se você nunca provou uma pizza, por exemplo, de 4 queijos, vamos supor. Então você não sabe que gosto ela tem. Então você não sabe se ela é boa ou se é ruim. Então se você não se deu o desejo de comer essa pizza, você nunca vai comer. Você vai ficar tranquilo, você vai viver a sua vida normal sem nunca ser tentado pela pizza de 4 queijos. Mas se um dia você comer, quiser experimentar, é curioso, você é uma pessoa curiosa, vai querer saber, né? Você é curiosa, vai comer a pizza e vai gostar da pizza, o que você vai fazer? Você vai sempre querer comer aquilo, sempre vai querer comer aquele sabor de pizza. O que isso quer dizer para o namoro? Enquanto você não namora, você não é tentado pelo namoro. Mas depois que você experimenta o namoro, você começa a ser tentada. Então você começa a querer namorar todo mundo. Então aqui mora o perigo. E ainda que seja um namorado só, ainda assim você vai se sentir tentado ou tentado pelos desejos da carne. Porque como você está na adolescência, a adolescência vai trazer para você
tudo muito aflorado, muita flor da pele, você vai querer tudo para ontem. Então os impulsos, né, sexuais vão começar a aflorar e aí como é que fica? Então é melhor você não arriscar, não arrisque. Curta a sua adolescência sozinho, sozinha, com seus amigos, que quero dizer, melhor, sem namorado. Curta com seus amigos, com as amigos, né, com seus pais, com sua família. Vai ter uma vida boa, vai ter uma vida tranquila, vai sorrir, vai brincar, porque namoro também tem muita desilusão. Você vai viver na adolescência desiludido? Não, deixe esse negócio de desilusão para depois de 18 anos. Mas mais uma vez, se porventura você estiver namorando, não deixe de falar para os seus pais. Não deixe que os seus pais saibam do seu namoro através de outras pessoas. A oração pela cura. O lindo casal enfrentou dificuldades. Eles também não podiam ter filhos, pois Rebeca era estéril. Contudo, Isaac buscou a Deus em oração até que o Senhor o atendeu ao pedido e curou a sua esposa. Veja que Isaac não teve pressa para se casar, casou com 40 anos. Não se apressou, a menina também não se apressou em conhecer o seu amor. Agora veja que ela tem uma dificuldade para ter filho, ela não pode ter filho. Mas o que acontece? Como Isaac era um homem temente ao Senhor, né, passou por experiência lá no monte lá, que quase foi imolado, né, quase foi morto, né. A Rebeca também sempre foi obediente aos pais. Olha que dinâmica. Agora que eles precisam de uma bênção, eles vão fazer o quê? Eles vão orar ao Senhor e o Senhor vai conceder. Você acha mesmo que Deus iria conceder esta graça se eles fossem desobedientes? Se eles não vivessem uma vida de santidade, uma vida de fidelidade ao Senhor? Você acha mesmo? Então, quando você vê a oração pela cura, quando você começa a ter uma vida regrada no Senhor, quando você está voltado para Deus, quando você pede ao Senhor algo, Ele certamente irá fazer, segundo a vontade dEle, é claro, porque às vezes... Isso aqui é uma lição muito difícil da gente entender. Às vezes você é uma pessoa piedosa, é uma pessoa decente, é uma pessoa coerente, é uma pessoa 100% na presença do Senhor. Aí você vai orar ao Senhor e Deus não vai te dar algo. Por que Ele não te dá algo se você está dentro dos propósitos dEle? É porque Ele tem um propósito com você que você não sabe. Ele quer te aprovar por uma coisa e você não sabe. Lembra de Jó? Jó era um homem temente ao Senhor. Ezequiel 14,14 fala que Jó se salvaria por sua própria justiça, de tão justo que Jó era. Entretanto, olha que terrível situação veio para Jó. Mesmo ele sendo temente ao Senhor, fiel ao Senhor, reto. Então, há situações que mesmo você sendo muito fiel ao Senhor, acontecerão. Né? Ou não vão acontecer. Você vai orar para Deus dar uma cura, fazer algo e Ele não vai fazer. Por quê? Porque Ele tem um propósito específico que você não sabe. Então, não murmure. Importante que você continue firme na presença do Senhor. Conclusão. Deus guiou os passos do servo de Abraão para encontrar uma esposa a Isaque. O Senhor preparou Rebeca, uma jovem disposta, curou seu ventre estéril e abençoou seu lar com o nascimento de Esaú e Jacó. A promessa de Deus continuava sendo cumprida por meio da descendência de Abraão. A fidelidade de Deus permanece de geração em geração. Independente das circunstâncias, o Deus que prometeu, Ele mesmo fará. O Senhor, Ele sempre terá essa fidelidade com a sua palavra. Então, se o Senhor te falou que vai fazer, não tenha dúvida no seu coração, Ele fará. Então, que o Senhor continue abençoando a sua vida, que você fique firme no propósito do Senhor, sabendo que Deus vai direcionar a sua vida. No sentido amplo aí do namoro, do casamento, do noivado, né? Mas não tenha pressa, tanto para o menino quanto para a menina. Veja, Isaac casou com 40 anos. A Rebeca não se apressou em procurar o amor, então não se preocupe, as coisas vão acontecer, não se preocupe. Vamos praticar. Número 1, Abraão. Número 2, Rebeca. Número 3, 40 anos. Então, lembre aí que Isaac casou com 40 anos, então não se apoquente não, não se apresse não. Fique no Senhor. Agora, é claro, existem alguns casos específicos de pessoas que casam cedo, né? Algumas questões, se porventura algo de Deus, algo do Senhor, alguns exemplos específicos, há pessoas que casam cedo, né? Mas não tenha pressa, não. Se você sentir assim que Deus não te falou nada, vai curtir a sua adolescência e não deixe de ir à escola bíblica dominical, porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!